Agora estamos ao vivo, né? Bem, boa noite a todos. Então, estamos ao vivo aqui em mais um Se Liga, né? Eu sou Pedro Pires, essa é a Liga Discente da ATC Rio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Estamos aqui, então, com os nossos arrasos aí de professoras da casa, né, que são Paulo Ventura e Marcele Carvalho. A gente já vai fazer uma breve apresentação, já, né, e com as nossas assistentes aí também da Liga Discente da UFRJ, Jaqueline Ferreira e Isabelle Silva, que vão estar dando também todo o suporte, aí força nesse momento também, e ajudando muito a gente a trazer alguns recursos para a nossa apresentação também, e participando, com comentários, observações. Galerinha, antes de mais nada, né, só lembrando, a gente sempre faz um bate-bola aqui super legal, né, então, lembrando do uso da netiqueta, quando vocês mandarem comentários, por favor, mandem comentários, mas sempre com todo cuidado, que a gente precisa entender as perguntas, então pensem nas perguntas de vocês direitinho, né, e também lembrem-se da coisa da netiqueta, né, a gente está sempre aqui trabalhando de uma forma super respeitosa, tentando fazer um evento de alto nível, de alta qualidade para vocês. Jaque, contigo. Boa noite, gente, como o Pedro já me apresentou, sou Jaqueline Ferreira, integrante da Liga de TCC da FRJ, estou no 10º período. A gente está no Se Liga, né? Dessa vez o Se Liga está trazendo o tema do toque, e a gente tem todo mês, pelo menos, um evento desse formato virtual, e a gente divulga pelas plataformas, divulga pelo Instagram da TC Rio. Então, assim, é interessante ficar de olho. A gente tem os e-mails de vocês, então a gente está sempre mandando os eventos. Pedro é o nosso coordenador, Pedro Pires é o coordenador da Liga. A Marcele e a Paula são nossas convidadas extremamente ilustres. A gente está muito feliz, a gente está muito animada em tê-las aqui hoje, porque para nós que somos da FRJ, né? Vários de nós já tivemos aulas com elas, então, assim, é uma honra muito grande. Eu queria falar do podcast da Liga também. A gente tem o podcast das ligas, na verdade, das ligas da ATC. É só procurar lá nas plataformas de áudio, Se Liga na Saúde Mental. O último podcast foi a respeito da TCC na atenção básica de saúde, um tema super importante que a gente não escuta muito, né, a respeito, então vale super a pena procurar. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. No final do nosso evento, a gente vai ter um formulário que vai ser mandado para vocês, para que vocês possam preencher, né? Que é um formulário de presença. Lembrando que esse evento ele disponibiliza certificado, e junto com esse formulário vai ter uma coisinha extra aí bem legal, que eu acho que vocês vão gostar e tem tudo a ver com o tema da palestra de hoje. Mais uma vez, Paula e Marcele, obrigada pela presença de vocês aqui. E é isso. Bom, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Muito obrigada, né? Eu e Paulo estamos muito honradas de poder estar aqui com vocês. Vou pedir licença aqui para falar, né, com carinho aqui especial, né? Porque esse projeto das ligas da TC Rio é um projeto pelo qual eu tenho muito afeto, né? Tenho muito zelo. Eu e a Aline Sardinhas, que implementamos, né, algumas gestões atrás, esse projeto na TC Rio, e me sinto sempre muito, muito feliz de ver o crescimento de vocês, né, o quanto vocês se superam a cada dia, com novidades, trazendo conteúdos diferenciados, investindo na formação de vocês e também, né, de outras pessoas que estudam TCC e podem ter acesso, né, a todos esses conteúdos. Então, quero agradecer bastante a oportunidade e parabenizar vocês, né, com muito carinho aí por todo o trabalho. A nossa equipe que agradece aí todo o apoio da TC Rio também, porque realmente, assim, não tem como fazer isso sozinho, né? Então, assim, a gente está fazendo isso também com toda uma estrutura ligada à ATC, né, e a todas as ligas, e é muito legal ver esse grupo todo junto. Então, aproveito aqui para iniciar as apresentações também, né? Já que a gente falou tanto desse trabalho maravilhoso, né?
Temos aí, então, a Marcele Carvalho, que acabou de se pronunciar, né, professora do IPU-UFRJ, queridíssima colega do Departamento de Psicologia Clínica e da pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, supervisora clínica da DPA também, UFRJ, coordenadora do Núcleo Integrado de Pesquisa em Psicoterapia nas Abordagens Cognitivo-Comportamentais e presidente da ATC Rio, membro da diretoria da FBTC também, e representante do Brasil na ALAPCO, perdão, gente, letras e eu, assim, não nos entendemos muito bem, terapeuta certificada pela FBTC. E é uma colega maravilhosa também, super pesquisadora ali, com um grupo fortíssimo no IPUB, né? Então, um prazerzão estar contigo aí, Marcele, né? Uma das grandes figuras da TCC no Brasil. E estamos aqui com a queridíssima Paula Ventura, que eu vou ler textinho também, mas eu vou falar um pouco. Foi minha professora, cara. Foi minha professora, tem um carinho imenso de estar trazendo, né? Porque, professor é assim, a gente vive os dramas junto com o professor, a gente passa por todos os bons momentos ruins, assim, nem tão bons assim, né? Mas, assim, as disciplinas também que acabam nos conquistando, né? Foi o meu primeiro contato aí com uma perspectiva mais puxada para TCC, inclusive, no curso, né? Na disciplina de psicologia, prática e pesquisa em motivação e emoção. Foi exatamente isso. Lendo o livro do Ledo, eu lembro. É isso. Né? E agora, sim, ao formalismo, que tem que voltar. Professora do IPU-UFRJ e da pós-graduação do IPU-UFRJ, doutora em ciências pelo Instituto de Biofísica da UFRJ, em colaboração com a Universidade de Colômbia. Pós-doutorado em neuropsicologia no UFRJ, que é o nosso hospital universitário, coordenadora do laboratório de trauma e medo ligado aos laboratórios integrados de estudo de estresse no UFRJ, terapeuta certificada pela FBTC também, uma das fundadoras da TC Rio, né? Ou seja, cara, uma das pessoas que abre a porta das TCCs aí no Brasil, na nossa querida história. Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui nessa noite de hoje. Então, abro agora com toda a liberdade poética para vocês estarem aí fazendo essa troca maravilhosa sobre o tema da noite, né, que é estar falando um bocado sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva e o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, fiquem à vontade. Bom, é um prazer imenso estar aqui hoje. Realmente, assim, você ter sido meu aluno foi um aluno fantástico, né? Assim, é muito maravilhoso ter você como professor. Realmente é assim, uma alegria imensa. Estar com vocês aqui hoje realmente vai ser um prazer maravilhoso poder dividir e fazer um papo mais informal, uma conversa interessante sobre esses temas que são super importantes. Acho que a Marcele pode dar a largada, né? Começando a falar talvez um pouquinho sobre o diagnóstico de toque, tudo, a gente vai complementando. Eu só queria informar que a Isabelle Silva vai precisar sair da imagem, porque ela está coordenando a parte técnica, então ela vai sair. Só isso. Obrigada, Isabelle. Boa apresentação. Obrigada. Gente. Qualquer coisa, eu estou aqui. Obrigada. Bom, então, boa noite novamente. Começar do começo, né, Paula? E a gente começar do começo. do toque, transtorno obsessivo compulsivo, né, que é um transtorno que traz sofrimento significativo, né, para as pessoas que sofrem com ele, e ele é caracterizado pela presença de obsessões, compulsões ou ambos, né? Uhum. Então, iniciando pelas obsessões, elas vão ser definidas, né, como pensamentos ou imagens, né, intrusivas, indesejadas, né, que vão trazer bastante ansiedade e sofrimento para as pessoas, né, no momento em que essas intrusões acontecem, né? Muitas vezes a pessoa ela vai tentar suprimir ou neutralizar essas intrusões de pensamento, né? E para lidar com essas intrusões e com esse sofrimento, com essa ansiedade, né, é que as pessoas geralmente vão, então, realizar as compulsões, né, conhecidas como os rituais, como a gente fala geralmente, né, que vão ser tanto comportamentos repetitivos que o indivíduo vai fazer em resposta às intrusões, né, às obsessões, ou então atos mentais, né? Então, mentalmente, a pessoa pode ali produzir frases, né? Imaginar imagens que respondam, então, de alguma maneira,
né, a essa intrusão, a essa ansiedade que as obsessões trazem. Então, a ideia mesmo é prevenir esse desconforto, esse sofrimento em relação, né, à obsessão, a essa intrusão de pensamento. Tá? Paula, se você quiser ir complementando, né, você fica à vontade. Eu acho importante a gente sinalizar, né, que as obsessões, as compulsões, elas tomam bastante tempo dos indivíduos e elas causam um sofrimento que é significativo, né, comprometem aí o funcionamento das pessoas. E no toque, a gente vê o prejuízo para a própria pessoa e também o sofrimento das pessoas ao redor. A gente pode falar sobre isso um pouquinho depois, né? Mas não é uma simples mania, como às vezes a gente fala no senso comum, não é simplesmente repetir ou checar uma coisa, né? É algo que dura, que a pessoa se sente impelida ali a fazer a partir dessas intrusões que, né, obviamente, a gente não controla a intrusão de pensamento, apesar da tentativa desse controle, né, pelo sofrimento que isso causa para essas pessoas, porque muitas vezes eles vão considerar isso como uma intrusão significativa, vão valorizar, né, a ocorrência desses pensamentos. Então, para prevenir as consequências que são antecipadas por aquilo, né, aquela mensagem ali que a obsessão traz, elas realizam, então, esses rituais, né, ou esses atos mentais para diminuir a ansiedade, né, que as intrusões vão trazendo. Acho importante também, né, Paula, falar que em alguns casos, né, a pessoa faz a compulsão não necessariamente relacionada àquela consequência temida, né, mas pela sensação de que alguma coisa não está certo ou está incompleto, né, e precisa, de alguma maneira, dar conta disso. Né? Então, não sei, falando um pouquinho, acho que a gente pode entrar nisso agora, né, no conteúdo das obsessões. Né? Geralmente as ideias são sem sentido, né, como eu falei, são intrusivas, é uma coisa persistente, recorrente, né? E a pessoa se sente ali realmente sem controle para lidar com esses pensamentos. Então, geralmente, pensamentos em relação à contaminação, né, a causar algum mal a alguém, algum conteúdo religioso, né, de blasfêmia, algum comportamento que socialmente seja indesejável, né, como um comportamento agressivo, um mal que você vai fazer a alguém, né? Então, quando aquele pensamento vem, né, a pessoa começa a acreditar que aquilo ali faz sentido, né, e vai tentar uma contrapartida para prevenir. E uma contrapartida que não necessariamente tem a ver com a prevenção daquele pensamento que é aleatório, né, que realmente não tem ali o sentido, não necessariamente está ligado à realidade. Né? Então, eu posso pensar, né, que minha mãe pode vir a morrer e, para evitar isso, eu tenho que bater 3 vezes na mesa. Ou eu tenho que bater na mesa até fazer um toque, né? O toque foi bem característico, né? Mas eu tenho que fazer um toque específico, né? Então, eu vou ficar batendo até eu sentir aquele, né, ouvir aquele barulho específico que realmente previne aquela consequência ali em relação à morte da minha mãe, por exemplo. Então, uma coisa não está ligada à outra, mas eu estou achando que eu estou prevenindo, e é uma maneira de eu lidar aí com ansiedade. Aí, dentro do que você está falando, acho que é interessante a gente lembrar que sempre é algo que é muito aversivo para a pessoa, que é muito desagradável para a pessoa, né? Assim, complementando o que você falou. Então, no conteúdo religioso, uma pessoa que é ateia não vai ter nenhum toque com conteúdo religioso, porque isso não vai atingi-la em hipótese alguma. Agora, se for um padre ou uma freira, eles vão ter, mais comumente, toque com esse conteúdo, de que eles estão cometendo algum ato, alguma coisa horrível com Jesus Cristo, etc. e tal, pensamentos desse tipo, porque os incomoda tremendamente, porque é contra o sistema de crenças deles. Então, esse é um ponto bem importante, né? Por isso a variabilidade de conteúdos muito grande, né? Porque é sempre algo que faz com que a pessoa se sinta extremamente mal. Então, uma pessoa que é muito cuidadosa, que é muito
preocupada com o outro, etc. e tal, vai ter medo de fazer algo agressivo. Uma pessoa que não está nem aí, que não se importa de ser agressiva, não vai ter esse tipo de conteúdo. Então, sempre é uma coisa muito agressiva. Eu acho que esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante é a questão da vergonha. A pessoa se sente muito mal em ter tudo isso, e ela acredita que ela está sozinha, ela acredita que não tem outras pessoas que sintam a mesma coisa, e tem muita dificuldade de falar. Então, um ganho muito grande na terapia é o paciente poder falar todos os pensamentos que ele considera absurdos, que ele considera malucos, que ele considera completamente horríveis, etc. e tal, e o terapeuta poder ouvir com tranquilidade e assegurá-lo no sentido de que tem 2,5% da população que sofre do mesmo problema. Então, com conteúdos variados, mas que sofre do mesmo problema, que tem as mesmas características gerais, que tem tratamento, que tem boa resposta a tratamento. Então, isso já dá um alívio muito grande para o paciente. A gente sabe que isso é verdade. Então, esse componente de vergonha, quanto mais a gente puder ter lives como essas, ter momentos em que as pessoas possam ter informação e possam ter a noção de que é um transtorno, né? Não é nada de que se deva ter vergonha, ninguém tem culpa de ter, é algo que acontece, como outros problemas acontecem, né? Eu acho que isso vai tirando o peso um pouco da pessoa e vai motivando ela para o tratamento, já que não é fácil de falar dessas coisas todas que são tão temidas e tão desagradáveis. E a Paula falou muito sobre essa questão da religião e me trouxe uma ideia que, assim, normalmente a gente até fala muito da questão da cultura, né, como uma fonte também de alguns mecanismos, e a gente fala de uma cultura que, claro, ela tem uma influência, né, da filosofia cristã, do pensamento cristão, né, com uma grande ênfase, e também do próprio pensamento grego, né, essas duas tradições, na verdade, interagem muito, e falam de pensamentos, na verdade, que têm que ser puros. Isso como é que é isso para um paciente, na verdade, que experimenta, por exemplo, todo esse conteúdo intrusivo, né, e que até eu lembro dos primórdios aí, no livro da Algala Rondo, por exemplo, ele usa o termo ego distônico, né, que muitas vezes são muito dissonantes da própria personalidade, e até por isso eles provocam essa perturbação, né. Isso. Esse é um ponto, né? Porque na maioria das vezes, justamente o conteúdo é bem ego-distônico, né? A pessoa ela não se identifica com aquilo que está sendo pensado, e esse é um dos grandes diferenciais em relação ao transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que a gente vai falar mais para frente. Mas o toque pode ser tão grave que ele pode até vir a ser mais egocintônico, no sentido da pessoa se identificar mais, e aí o prognóstico é pior, né, e é mais difícil o tratamento. E nesses casos, em geral, é necessário o auxílio da medicação em conjunto, até para ajudar a pessoa a ter mais insight e conseguir aderir ao tratamento. Pelo menos essa é a minha observação. Não sei o que a Marcela gostaria de comentar em relação a isso. Não, perfeito. Eu queria fazer só um adendo, né, em relação a questão das intrusões, né, que você estava tocando anteriormente, né, da necessidade de a gente trabalhar uma normalização em relação a isso, né, porque todos nós, né, tem estudos que mostram que a maioria da população, se não for toda, né, apresenta intrusões de pensamento, isso, né, e o que vai diferenciar, né, claro, o toque ele é multifatorial, né, ele não tem uma causa única, mas uma das questões que vai ser importante, né, em relação a esse conteúdo que invade a minha mente, fazer algum sentido e eu também temer, né, é eu interpretá-lo como importante, eu valorizar esse pensamento, né, embora ele possa não fazer nenhum sentido, mas, né, eu dou um valor para isso. Então, as intrusões de pensamento são comuns, né? E, às vezes, o paciente, quando sabe sobre isso, quando entende que todo mundo, né, passa por isso, só que ele pode aprender também a não dar muita importância, né, ou a tolerar essas intrusões e a ansiedade que vem junto, o cenário já começa a mudar, a se modificar. Né? Com certeza. Esse adendo. E aí eu acho importante também, Paula, lembrar, né, que quando a gente faz a avaliação do paciente com toque, é importante a gente reparar, né, quais são os gatilhos internos e externos para essas obsessões, né, quais são as consequências antecipadas
em relação, né, esse pensamento, essa obsessão se concretizar, né, o quanto o paciente acredita nisso, né, em relação às compulsões também, a gente entender qual é a frequência, quanto tempo dura aquele ritual, né, de novo, como é que começa, como é que acontece, né, se o paciente tenta evitar, usa comportamentos de segurança, né, enfim, uma boa avaliação, quando a gente começar a falar de tratamento, né, uma boa avaliação com esses pormenores é o que vai auxiliar a gente a conduzir um bom tratamento. Exatamente. Né? Então, tem escalas, inclusive, né? O iBox é clássico, né? Que ele vai fazer justamente esse rastreio, né? Das obsessões, das compulsões, no passado e no presente, ainda vai ter uma graduação em relação à gravidade desses sintomas, né? Então, acho que isso é importante, porque a gente vai falar, né, sobre a exposição e prevenção de resposta, que é padrão ouro aí no tratamento do toque, e são esses pormenores que vão auxiliar na prática. Mas acho que antes de entrar nisso, né, Paula, seria importante a gente ressaltar os prejuízos, né, o quanto é sofrido. Então, algumas pessoas ficam horas fazendo os rituais, né? Vocês já devem ouvir falar de pessoas que machucam as mãos de tanto lavá-las, né? Que se atrasam para tudo, não conseguem ter uma organização, porque, por exemplo, nesse ritual, né, de fazer o barulho correto enquanto eu bato, o barulho correto pode acontecer na minha primeira batida, ou eu posso ficar o dia inteiro aqui e esse barulho correto não acontecer. Exatamente. Né? Então, a pessoa fica aprisionada, é um sofrimento muito grande. Muito grande. Isso vai interferindo no funcionamento dela, ocupacional, social, familiar, na convivência com outras pessoas. Então, é muito comum também essa questão, né, de conflitos familiares, conjugais, das pessoas não entenderem sobre essas regras também, que às vezes são impostas a ela, né? Então, paciente com toque é muito comum, por exemplo, na cozinha, né? Tem vários rituais ali, então o sabão não pode cair ali, ou tem que fazer tanto sabão, senão não está limpo, né? E aí os parentes não conseguem ali dar conta daquilo, porque gasta material de limpeza demais, ou não pode encostar naquilo ou naquilo outro, porque já está limpo o suficiente, ou tem o lugar certo. Enfim, então vai mudando na rotina de todo mundo ali que está em volta, né, Paula? Por isso que eu acho que é importante envolver a família, no sentido de explicar e psicoeducar a família, né? Do que é o toque, o que a pessoa passa, o que ela sente, que não é simplesmente algo bobo, porque muitas vezes os familiares desqualificam e falam, não, para com isso, já está limpo, não viu que está limpo, para de lavar, não sei por que você continua nessa, é só você parar, pronto, não tem nenhum mistério. Só que a pessoa está doente, justamente o problema é esse, ela não consegue parar de lavar, ela não consegue parar de fazer espuma, ela não consegue parar de contar, não consegue parar de checar. Então, eu acho muito importante a orientação aos familiares, para eles entenderem o que está acontecendo. E muitas vezes essa orientação não é fácil, porque para a pessoa que não sofre ou que não trata esse tipo de problema, é uma coisa assim tão longe que a pessoa não consegue entender realmente o que está acontecendo. Mas a gente precisa insistir para que a família possa apoiar, até porque justamente o paciente, por vergonha, acaba não contando para as pessoas com as quais ele tem amizade. Então, a rede de apoio em relação ao transtorno acaba sendo mínima, porque praticamente ninguém, em geral, sabe. Quem sabe é quem convive e que vê, porque ele não tem como esconder. O que ele pode esconder, em geral, esconde. Então, a pessoa, às vezes, vê só a ponta do iceberg, quem convive, não vê o todo, né? Quem acaba vendo o todo é o terapeuta, que tem a oportunidade de participar do mundo do paciente de uma maneira mais ampla, o que eu acho que é uma oportunidade única e uma das maravilhas da profissão de psicólogo, né? A gente poder partilhar e compartilhar com o paciente o mundo dele de uma maneira mais inteira, mais intensa, mais completa, e podê-lo ajudar numa caminhada para se libertar disso, que é um sofrimento horrível, como você comentou. Sim, aí você alia esse sofrimento, né? Toda a ansiedade, todas as limitações que o transtorno traz, né? Muitas vezes associada a essa falta de apoio social,
né? Então, os pacientes, eles sofrem também com comorbidades, que a gente chama, né? Outras questões que vêm ali trazer um quadro ainda mais difícil, né? Então, muitos pacientes deprimem, têm outros transtornos ansiosos, e o risco de suicídio também é alto, né? Nessa psicopatologia. Então, a nossa avaliação e o nosso cuidado em lidar com essas pessoas em extremo sofrimento, né, é extremamente importante. Né? Então, aí ressalto a importância da nossa formação, da nossa qualificação, quando a gente for falar da prática, né, da nossa coragem também de lidar com os procedimentos, enfim, porque isso causa ansiedade para os pacientes, o próprio tratamento, mas, de novo, vou deixar um pouquinho mais para frente. E aí eu acho bacana, Paula, a gente também falar sobre o modelo cognitivo relacionado ao toque. Né? Então, como eu falei anteriormente, qualquer psicopatologia, né, vai ser multifatorial, não vai ter uma causa única. Então, claro, vão ter contribuições genéticas, um aspecto neuroquímico importante, assim como influências de aprendizagem, influências ambientais, né, que vão se unir ali em alguma situação desencadeante, né? E aí a pessoa vai ter essa ideia invasiva que é a obsessão, né? Isso traz um desconforto, uma ansiedade, um medo. Aí a tentativa de neutralizar, de evitar esse sofrimento, né? Com as compulsões, os rituais, né? Isso traz um alívio, né? Porque reforça aí negativamente, né? Então, o alívio faz com que, da próxima vez, eu aprenda, né, quando eu entro nesse mecanismo, que a minha forma de neutralizar, de sentir, né, o próprio alívio em relação a toda essa ansiedade, a esse medo, é justamente da próxima vez que essa ideia invadir minha cabeça, né, novamente ter esse comportamento evitativo de neutralização, né, e dos rituais. Né? Então, o modelo cognitivo do toque, ele vai considerar todas essas influências, né? E esse ciclo aí do desconforto com a tentativa de neutralização, que faz alívio e mantém, né, o fator de manutenção de todo esse ciclo. E a manutenção é garantida mesmo, né? Com esse esquema, a pessoa se mantém com toque realmente, em geral vai agravando, ela vai criando novos pensamentos intrusivos, vai tendo, né? Vai criando novos comportamentos, novas compulsões, e vai piorando cada vez mais sem tratamento. E aí, o que você falou, começam as comorbidades, a situação começa a se complicar, e como você mencionou, a avaliação tem que ser muito cuidadosa, né, tanto no sentido da própria conceitualização do caso, quanto no sentido da avaliação das várias comorbidades. E se, por exemplo, a pessoa tiver com um caso, uma comorbidade com depressão e com risco de suicídio, a primeira coisa que a gente vai ter que olhar vai ser o risco de suicídio. Então, a gente tem que ter, porque a primeira coisa é o paciente vivo, né? Se o paciente não estiver vivo, a gente não tem tratamento. E aí depois ir olhando como que a gente vai abordando o resto das questões que estão sendo apresentadas. E olhar também quais são os pontos fortes do paciente, né? Que eu acho que é um ponto muito importante. Né? Quais são as habilidades que ele tem como pessoa, que são habilidades bem desenvolvidas, quais são as competências, as coisas que ele faz na vida que dão para ele um sentimento de realização, quais são os aspectos positivos que ele tem, e trabalhar muito fortalecendo esses aspectos, porque isso vai nos ajudar a fazer com que ele tenha força para enfrentar o transtorno e enfrentar o tratamento, que a gente sabe que não é fácil, como você mencionou. Esse foi um ponto interessante, porque, de fato, né, quando a gente estava até fazendo hoje a seleção de estágio, deve ter alguns alunos aí olhando com um pouco de raiva, mas assim, de fato, a gente pensa, né, a gente teve uma pergunta na seleção, né, sobre os princípios da aprendizagem relacionados às TCCs, né, e quando você fala isso, Paulo, sobre quais são as habilidades que já o paciente, por exemplo, já traz com ele, a gente reduz a distância do processo de aquisição. Né? Então, a gente torna todo o processo muito mais pedagógico e fácil mesmo. Isso. E uma pergunta, aproveitando que vocês falaram do modelo cognitivo, a gente já tem uma primeira pergunta aqui que é bem interessante, né, que fala, por exemplo, sobre uma questão de diagnóstico diferencial. Né? O Felipe Eric está perguntando qual é a distinção entre uma mania e uma compulsão.
Então, alguém prefere... Quer responder, Marcelo? Tanto faz, né? Só não pode ser o deixa que eu deixo, mas não, pode falar você. É coisa de vôlei isso. Então, acho que no senso comum, né, as pessoas acabam chamando aquilo que é uma compulsão de uma mania, né? Mas em termos psicológicos e catalogados ali nos manuais diagnósticos, né, mania é outra coisa. Mania tem a ver, né, com transtorno de humor, que é o transtorno de humor bipolar, é uma das fases de oscilação, né, que o paciente fica eufórico. Mas no senso comum, geralmente as pessoas dizem, né, que uma compulsão é uma mania, né? E realmente, né, a gente realmente tem manias, né? Aí usando o termo do senso comum, aí eu pelo menos adoro minha casa extremamente organizada, né? E eu tenho mania de, quando a faxineira vai embora, botar tudo exatamente no mesmo lugar que estava antes. Né? Mas também, se eu não fizer isso, aquilo vai me desagradar, mas eu não vou ficar ansiosa. Eu posso deixar isso para depois, mas eu fico mais satisfeita, né? Então, eu tenho mania de deixar isso assim. É uma coisa minha, né? Agora, se eu tivesse toque, eu ia precisar, eu ia me sentir impelida a organizar, a botar no lugar perfeito. Eu não ia permitir, de repente, nem que ela tocasse, né? Eu mesma iria limpar, porque só de eu pensar que aquilo ia sair do lugar e não poderia sair, isso ia ser um grande problema. Né? Exatamente, Paulinha, quer falar mais alguma coisa sobre nada a declarar. Acho que perfeito. Exatamente o que eu falaria. Eu até estava pensando aqui um pouco sobre como que o termo mania, de fato, ele remete muito quando se mistura com compulsão, né, no senso comum, bate muito nisso mesmo, né? E uma coisa que chama atenção aí, quando é interessante a gente pensar os diferentes níveis de conhecimento, do leigo, do estagiário, né, e o estagiário, eu já vi bater a dúvida, principalmente, né, de alguns casos de atendimento de pacientes com transtorno de humor bipolar, que em função como a mania representa também um momento que a pessoa fica hipersensível à recompensa, ela às vezes desenvolve um interesse super fixado em determinadas coisas, né, ou em determinadas leituras. Eu já tive, por exemplo, um paciente ali da UFRJ que se interessou demais por jardinagem, ficar lendo tudo sobre jardinagem, mas, gente, não é compulsão, né? A gente está falando de outro mecanismo. Né? Exatamente, perfeito. Perfeito, então, acho que a gente pode começar a falar de tratamento, né, Paula? Vamos sim. E aí, o que eu acho interessante colocar, né, a gente está falando de toque, a gente está, né, num ambiente que a maioria das pessoas são terapeutas cognitivo-comportamentais, ou estão interessados, ou estão estudando isso, né? E aí vale lembrar que a TCC é uma psicoterapia baseada em evidências, então, né, a gente busca ali as evidências de pesquisa como um dos pilares para a gente tomar decisões clínicas, né? E a nossa ideia aqui é poder falar de intervenções que possuem evidências aí, né, de eficácia para o toque e são recomendadas, né, pelas associações internacionais que buscam, né, orientar a nossa prática em relação às evidências, né? Então, eu sei que não é o tema principal, mas se vocês consultarem a divisão 12 da EPA, né, procurarem o NICE Pathways, que também é uma grande referência, né, em relação a esses guidelines, enfim. Dentre outros, é interessante, porque lá vocês acham esses recursos de tratamento e as bases de evidência. Então, assim, o que a gente sabe em relação a evidências do tratamento para o toque? Né? Então, já existem muitos ensaios clínicos randomizados que mostram eficácia para o tratamento, né? Principalmente da exposição e prevenção de respostas, a gente já vai falar o que é isso, né? Da comparação de tratamentos em TCC, né? Com placebo, com outros tratamentos psicológicos, né? Estudos de psicoterapia individual, em grupo, online, em relação a número de sessões e
e efeitos aí do tratamento, né, de manutenção do tratamento em curto e longo prazo, né? Então, todos esses parâmetros foram testados e a gente tem boas evidências, principalmente, né, da terapia de exposição com prevenção de respostas. É claro que ainda existe um gap e muitos indivíduos ainda não se beneficiam, né? E por isso outras alternativas de tratamento vêm sendo pensadas para aqueles que não conseguem se adaptar, né, a esse padrão ouro, a essas estratégias que a gente fala que são de primeira linha, porque funciona para a maioria das pessoas, né? Então, acho que a gente pode começar falando justamente da exposição e prevenção de resposta, né? Eu acho que o nome já é bastante claro em relação ao procedimento, né? Exposição, porque a gente expõe a pessoa, né, aquilo que ela tem medo, que ela sente ansiedade, né? Então, eu vou expor o meu paciente às obsessões, né, a esse conteúdo que ele tem intrusivo, e vou prevenir a resposta. O que é a prevenção de resposta? Né? É justamente essa pessoa não realizar aquilo que neutraliza o desconforto que os pensamentos, as intrusões, né, as obsessões trazem, né? A ideia, né? Não sei se eu estou atropelando aqui, Paula, qualquer coisa você me iniciar. Mas a ideia, né, da exposição e prevenção de respostas surgiu num contexto, né, no paradigma da teoria de processamento emocional, né, que estava muito relacionado à ideia do paciente habituar com aquele estímulo a partir de sucessivas exposições, né, e essa habituação fazer com que, obviamente, ele respondesse menos, né, a esses estímulos emocionais causados pelo estímulo ameaçador para ele, e com isso a extinção de resposta de medo, de ansiedade, né? Então, a ideia é que justamente eu pudesse fazer uma exposição que fosse prolongada, né? Ou seja, eu precisava diminuir bastante, consideravelmente, o medo daquela pessoa durante a sessão, né? Intra-sessão. Então, a ideia é que eu provocasse a ansiedade no paciente, né? A ansiedade tem um pico, depois o nosso corpo ele é preparado para reparar essa ativação, né? Então, quando a gente permite que o paciente experiencie esse pico e permaneça em contato com aquele estímulo que desencadeia a ansiedade, né? Quando o nosso corpo, que é preparado para isso, começa a reparar essa ativação com a degradação de adrenalina, noradrenalina, né? Você vai relaxando, né? E essa emoção aí, então, vai diminuindo em relação à intensidade. E o que a gente sabe é que quanto mais sistematicamente a gente se defronta com aquele estímulo que nos provoca esse pico, né, de ansiedade, de medo, quanto mais a gente se depara com ele e permite a habituação ao invés da fuga, menos ele é intenso. Então, esse pico de ansiedade, de medo, vai baixando sucessivamente enquanto eu vou fazendo as sucessivas exposições, né? Então, a gente partia do princípio que a habituação era o mecanismo de ação das exposições, né? E aí a gente fazia exposição também, né? Eu estou já usando no passado, mas são paradigmas, né? Existe um novo paradigma, deixa eu explicar, né? Que está sendo testado e está sendo recomendado, mas a gente ainda precisa consolidar ainda isso melhor, né? Mas estou falando no passado, mas não estou contraindicando o uso dessa forma, importante dizer. Então, a exposição é prolongada e gradual, né? Quando a gente pensa em habituação gradual, porque vai seguir uma hierarquia, né? A gente vai verificar com o paciente, lembra lá na avaliação, né? O quanto de medo ele tem em relação a né, todas as obsessões, né, os estímulos ali importantes para ele encadear, por exemplo, uma compulsão, né? Para a gente fazer o enfrentamento. Então, ele vai dizer aquilo que ele mais teria facilidade de enfrentar até aquilo que ele mais teme. E aí, gradualmente, né, à medida que ele consegue lidar com uma obsessão sem fazer a compulsão,
né, ele passa para o outro degrau. Então, ele já aumentou o senso de autoeficácia, né, ele já habituou em relação àquele estímulo, então o passo que ele vai dar é menor sucessivamente, ao invés, né, se ele tivesse que ir para o último nível da hierarquia de exposição, né? Paula, quer acrescentar alguma coisa antes de eu falar? Não, está indo super bem. Eu fico com medo de atropelar. Super claro. Não. Tá ótimo. Pelo amor de Deus, para. Tá. E agora, né, como eu falei para vocês, a TCC é uma psicoterapia baseada em evidências, então a gente continua pesquisando mesmo aquilo que dá muito certo, e a gente sabe que, eu acho que dentro do campo da psicoterapia, né, a estratégia que mais tem estudo e que mais tem recomendação é justamente a estratégia de exposição, né, e a gente continua estudando mesmo assim, porque somos teimosos e queremos melhorar, e os estudos foram mostrando, né, que se a gente parte do princípio da aprendizagem inibitória, ou seja, a gente, né, aprende novas formas aí de funcionamento, mas não apaga as anteriores, né? Então, a ideia é que eu pudesse fortalecer novas associações ligadas à não ameaça, né? Ou seja, se as obsessões no toque, né? Se as obsessões para mim são significativas, são intoleráveis, né? Eu preciso construir associações de não ameaça que me levem a pensar, não, as obsessões elas são normais, eu posso tolerar essas, né, essas intrusões e a emoção que vem junto com elas, né? E aí eu vou precisar, então, inibir o acesso, né, e a recuperação dessas associações de ameaça. Então, o que a gente poderia, né, trabalhar em relação à aprendizagem inibitória no toque? Né? A ideia é de tolerância, né, ao medo, ao desconforto, e não reduzir o medo e desconforto como o paradigma anterior nos dizia. Né? Então, a ideia é que a gente pudesse aprender novas associações de não ameaça, né? E, obviamente, diminuir a necessidade de compulsões e evitações, porque elas são usadas justamente para diminuir esse desconforto. Né? E se eu quero aprender a lidar e tolerar com o desconforto, não é neutralizando que isso vai funcionar. Né? Então, antes ali, a gente fazia um teste de realidade, né? A gente fazia a exposição para o paciente ter essas intrusões e se certificar de alguma maneira que o conteúdo daquela intrusão de pensamento, daquela obsessão, não ia se concretizar, né? Porque ele estava prevenindo aquilo que neutralizava. Quando ele via que ele não neutralizava e nada acontecia, né? Aí tem um novo aprendizado. A ideia desse paradigma, né, ao invés de focar nessas consequências temidas, né, de saber tolerar a ansiedade, a incerteza, o medo, né, e ao invés de reduzir o desconforto, justamente tentar aprender a estar, né, a não temer esse desconforto. E aí isso vai mudar um pouquinho, né, a lógica com que a gente, então, faria as exposições com os pacientes. Então, a ideia é que a gente possa aumentar, como eu falei anteriormente, né, essas associações de não ameaça, e aí trabalhar, por exemplo, com quebra de expectativa, né, então, entendendo, por exemplo, quanto tempo... Né? E em quais situações aquela pessoa consegue suportar aquele medo. Então, por exemplo, se eu não posso, né, botar a mão na maçaneta porque eu vou me contaminar, né, porque ele está muito sujo e eu vou me contaminar e eu vou pegar uma doença, né, eu posso conduzir a exposição assim, para o paciente fazer a quebra de expectativa. Né? Quanto tempo você tolera não lavar a mão, que seria o ritual? Né, excessivamente. Eu não tolero por 30 segundos e aí eu vou ter que fazer isso. E aí você vai lá, fica os 30 segundos. Ele conseguiu? Então vamos aumentar para 3 minutos. E assim, sucessivamente, provocando essa previsão, essa quebra de expectativa na exposição. Né? Ajudar o paciente, por exemplo, a abandonar comportamentos de segurança. Né? Se ele só abre a porta com a luva, vai precisar mudar isso. Se ele só se expõe
com um parente, com um terapeuta, mudar isso, né? Outra coisa importante, ter ali uma variedade de estímulos na hora da exposição, né? Então, tanto eu vou tocar aquele lugar contaminado, né? Depois eu posso, por exemplo, fazer uma exposição imaginária em relação ao medo desse paciente se contaminar, e aí depois eu conjugo, né, essas duas exposições numa só para potencializar, né? E aí eu posso também trabalhar, né, no toque, isso está sendo também bastante necessário ser pesquisado, como eu não vou recuperar, aliás, como eu vou recuperar, né, ou seja, como eu vou fortalecer esse aprendizado dessas novas associações, né? Então, aí vem uma diferença importante da teoria de processamento emocional quando eu faço a hierarquia, né, gradual e prolongada. Lembra? Agora eu quero ficar com o desconforto. Né? E eu quero trabalhar também quebra de expectativa. Então, para esse aprendizado ficar mais sólido, né, eu não vou seguir hierarquia, né? Então, eu posso ir misturando, eu posso começar, obviamente, né, gradualmente, para o paciente se habituar àquele procedimento, entender e aprender. Depois eu vou mesclando os itens. Em algum momento, eu deixo o paciente habituar. No outro, eu só deixo ele tolerar a ansiedade, eu não termino a exposição com ele baixando a ansiedade, e isso sempre é uma novidade, para ele não conseguir prever, nem associar que ele tem que estar diante do estímulo e necessariamente relaxar. Né? Eu vou também pedir para o meu paciente, quando ele se deparar com alguma coisa que não está na hierarquia, ou com uma exposição que não foi programada, para ele tentar também, né, entrar nisso daí. E aí eu vou variar contextos, isso também é uma questão importante, né, em relação à recuperação dessas informações, né? Então, se o meu ritual é muito na porta da minha casa, né, eu vou fazer a exposição na porta da minha casa, mas eu também vou ali, sei lá, na casa de um parente, no meio da rua eu vi uma porta e eu vou fazer também, né? E por aí vai. E uma outra mudança também, assim, importante, né, é que antes a gente falava dessa questão sistemática, né, e repetitiva, mas aqui a gente também, para conseguir recuperar essas associações, a gente também pode trabalhar com sessões espaçadas depois desse trabalho inicial, né, para justamente eu fortalecer e recrutar de novo aquilo que eu aprendi e não ter sessões de follow-up agendadas e espaçar essas sessões à medida em que o paciente vai aprendendo também é importante. Então, assim, eu acho que são propostas interessantes, né? Em relação a essa mudança aí de concepção, porque a gente, com as pesquisas, entende que talvez o mecanismo de ação da exposição seja tolerar o medo e não habituar com medo. Claro, a habituação é fisiológica, né? Ela vai acontecer. Mas não necessariamente o paciente precisa ficar dependente dela, né? Querendo reduzir e ficar bem, né? Até porque era um problema... Diga, Pedro, o que você ia falar? Não, só falei mecanismo de fato. Porque, na verdade, isso era um problema, porque muitas vezes na sessão o paciente não conseguia reduzir isso, tanto quanto a gente queria a ansiedade. E a gente ficava numa situação que teria que ficar 3 horas fazendo a exposição e mesmo assim às vezes não reduzia. Então era um problema que não tinha muita solução, né? E agora com essa mudança de paradigma as coisas ficaram muito melhores também, né? E aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né? Esse é um aspecto fundamental, a questão da exposição, e falar um pouquinho do preconceito que as pessoas têm em relação à exposição. Então, tanto as pessoas leigas têm preconceito em relação à exposição, quanto os profissionais têm preconceito em relação à exposição, e muitas vezes as pessoas que trabalham com TCC, que até entendem a importância da exposição, elas têm medo de fazer porque elas ficam com pena do paciente, elas ficam com medo que o paciente abandone a terapia, e aí, por conta dessas questões, elas acabam não se utilizando da terapia de exposição. Então, elas acabam perdendo uma oportunidade fantástica, né? Como a Marcele falou, é uma técnica extremamente eficaz. Então, eu acho que é fundamental que nós, como terapeutas, tenhamos total confiança na eficácia da técnica, porque aí a gente vai passar essa confiança do paciente.
Porque, independente das mudanças que aconteceram na questão do modo como se faz a exposição, não é agradável, porque a pessoa vai se defrontar com estímulos que são aversivos. Então, a tendência de todo ser humano é querer fugir. Então, se o paciente entende que realmente é importante, para que ele entenda que é importante, o terapeuta tem que estar plenamente convencido disso, mesmo, assim, ele não pode ter dúvida nenhuma, tem que estar 100% convencido, aí ele vai passar a confiança para o paciente e vai estar nessa jornada junto com o paciente. Eu acho que esse é um outro ponto muito fundamental, né? Eu acho que cada um tem um estilo, o estilo que eu costumo passar para os alunos é um estilo assim, de você estar junto com a pessoa. Por mais que você possa funcionar como uma pista de segurança no início, mas num primeiro momento, eu acho que você pode funcionar como um modelo de exposição. Então, no sentido de que, se, por exemplo, tem que tocar na maçaneta, ao invés de você falar, você, paciente que tem toque na maçaneta. Não, você vai lá e toca na maçaneta que é tão ameaçadora. Então, você funciona como um modelo. Aí o paciente, em geral, já se sente desconfortável só de você estar tocando na maçaneta. Aí você vai, pega e passa a sua mão no cabelo, suja da maçaneta, e passa a mão no rosto, suja da maçaneta. Isso já dá um desconforto no paciente. E ele já sente que você está junto com ele. Então, eu acho, isso é um viés pessoal, é uma maneira de ver a situação, mas que eu acho que é interessante, é de você estar realmente junto. Então, você está fazendo uma exposição, por exemplo, no banheiro. E aí o banheiro tem as várias áreas que a pessoa determinou, que uma área está contaminada, outra área não está, e etc e tal, e aí você se deita no chão do banheiro. Então, você pega e se contamina logo com tudo, né? Você, terapeuta, se deita no chão do banheiro. Então, você já quebra, assim, né? Já é uma coisa que parece uma coisa de louco para quem está de fora, mas que tem toda uma lógica, que é justamente mostrar que é possível você fazer isso, né? Então, causar desconforto no paciente no primeiro momento, aí depois ele se deita no chão do banheiro também. Então, você está junto com a pessoa na jornada, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E aí depois você vai saindo e a pessoa vai deitando sozinha no chão do banheiro, daquele banheiro, de outros banheiros, vai variando o contexto, enfim, vai fazendo todas as estratégias que têm que ser feitas. Mas eu acho que essa sensação de estar junto com a pessoa, eu acho que ajuda muito. A pessoa, ela percebe que ela não está sozinha naquela situação aversiva, que ela não é a doente que está sendo exposta, que é uma coisa que você também faria. Então, é uma coisa que eu acho que faz diferença, que eu acho importante mencionar. Mas que também vai muito do estilo de cada um. Tem terapeutas que não acham que deva ser feito dessa forma, né? Estou falando do modo como eu acho que é interessante, né? Como eu oriento as pessoas. Não sei se você gostaria de complementar alguma coisa, Marcele. Perfeito, Paula. Suas colocações são muito precisas, né? E isso que a Paula está trazendo é muito comum na nossa prática, né? Eu, Paula, Pedro, supervisionamos, né, terapeutas iniciantes, e a gente vê que existe realmente esse medo, né, em provocar o desconforto, né? Às vezes essa desconfiança ou a insegurança do que eu vou fazer, né? Se alguma coisa der errado, por exemplo. E aí a Paula está trazendo também essa questão, né, de você ser um modelo, de estar ali com o seu paciente, e isso muitas vezes vai tocar no medo, né, do próprio terapeuta. Então, o nosso autocuidado, né, e a gente praticar também TCC, né, por isso que hoje em dia a gente fala muito de autoprática e autorreflexão, é uma boa forma da gente conjugar aí, né, o nosso aprendizado, digamos assim, pessoal e profissional, né? Porque a gente, passando pelos procedimentos e a gente conseguindo refletir como isso influencia a nossa vida pessoal e acrescenta a nossa vida profissional, é fundamental. Fantástico. Né? E justamente não deixar... Isso que você falou é muito importante, porque aí com isso a gente consegue separar o que é nosso e o que é do paciente. E não deixa, ou pelo menos não deixa, ninguém é perfeito, né? Pelo menos a gente tenta não deixar que as nossas questões influenciem de maneira negativa no paciente, né? Então, isso de uma maneira mais ampla, falando de tratamento de uma maneira mais ampla, não só em relação ao toque, mas em relação a qualquer tratamento. A gente poder separar isso e se, por exemplo, digamos, é um terapeuta que não tem toque, mas que tem um desconforto muito grande com sujeira, então, para ele vai ser difícil, de repente, colocar a mão perto do vaso sanitário, no chão.
E aí ele vai preferir falar, não, você, paciente, coloque sozinho. Mas não, então, se ele está propondo, ele tem que encarar a situação, ele vai trabalhar isso na terapia dele, ele vai ver como é que ele faz, ou ele vai encaminhar o paciente, ele vai ver como é que ele faz. Mas ele não vai deixar de usar uma técnica, porque isso é difícil para ele, né? Se for tão difícil, ele encaminha o paciente, porque todos temos limitações, e eu não acredito que exista um terapeuta que atenda bem todos os casos. Eu acho que cada um tem vocação ou qualidades, características que faz com que ele atenda melhor um determinado tipo de paciente, um determinado tipo de caso, né, vários, né? Mas tem alguns que não são bons de serem atendidos por aquela pessoa. Então, eu acho que a gente reconhecer os limites da gente como terapeuta também é muito fundamental para a gente encaminhar aqueles pacientes que a gente vê que a gente não vai conseguir ajudar. Então, acho que isso é bem importante. Perfeito, Paula. A gente pode seguir, eu não sei como é que a gente fica em relação ao tempo, mas posso fazer algumas considerações sobre outras possibilidades, além da exposição e prevenção de resposta? Até tem, assim, até pegar aqui uma pergunta que apareceu sobre isso exatamente. Cara, pessoal, estou só pulando algumas perguntas porque eu estou aproveitando os temas que estão em andamento. Tá? Eu vou voltar para a pergunta de escoriação, do transtorno de escoriação, que é muito importante, tá? Mas vamos ver. Teve uma aqui que foi exatamente sobre isso. Cadê? Que foi sobre... Cadê? Aqui, a Rafaela Rezende, né? Qual a diferença entre a exposição, prevenção de resposta e a desensibilização sistemática? Eu acho que isso já foi mais ou menos respondido, né? Ou vocês queriam complementar mais um pouco essa resposta? Eu acho que o importante é diferenciar a exposição da sensibilização sistemática, talvez, né? A exposição, a gente expõe o paciente a sentir ansiedade e vai utilizar um desses paradigmas que comentamos, né? Na dessensibilização sistemática, você primeiro treina o paciente a ter uma resposta de relaxamento, né? E quando ele está exposto àquele estímulo de ameaça, né, quando a ansiedade começa a aumentar, você tenta recrutar essa resposta de relaxamento, né? Trabalhando a ideia da inibição recíproca, né? Mas nem sempre a gente consegue ter essa resposta de relaxamento, né? Competindo com a ansiedade ou o medo que está crescendo. Por isso que as exposições são mais recomendadas, porque você não fica dependendo dessa competição, né? E, enfim, então a exposição é um procedimento que é usado aí, né, para vários transtornos de ansiedade, tratamento também de transtornos de humor e por aí vai, né? É amplamente usada em psicoterapia. A prevenção de resposta, ela tem a ver justamente com o indivíduo não realizar, né? A gente está falando do toque, essa compulsão, né, que acaba sendo a manutenção do problema, porque é por onde ele busca esse alívio, né, e faz ali aquilo parecer realmente real e aquilo precisar ser temido, não tolerável, né, e mantém esse ciclo. Acho que foi. Acho que seria isso. Eu não sei como é que a gente está de tempo, seria o caso a gente falar um pouquinho de personalidade, de diagnóstico diferencial, ou... Pois é. Coisa que rendeu o toque, né? Não, mas eu acho antes, Paula, acho importante a gente falar da terapia cognitiva, pelo menos. Sim. Né? Porque tem um aspecto importante, né, da terapia cognitiva, que também é recomendada para o toque, mas muitos terapeutas, eles não se atentam que você não vai reestruturar, né, o conteúdo da obsessão. Né? Quando a gente fala de terapia cognitiva para o toque, né, a gente tá olhando para a interpretação dos pensamentos intrusivos, para a interpretação das obsessões como ameaça, né? E aí isso aumenta a ansiedade, e essas interpretações estão relacionadas às crenças, né, que são comuns aos pacientes que têm toque. Então, crenças relacionadas à responsabilidade, à dúvida, a perfeccionismo, a rigidez, né? Intolerância e incerteza, já falei. Enfim, esses conteúdos, né? Essa interpretação em relação à intrusão que precisa ser trabalhado e não ficar reestruturando as obsessões, porque não vai ter
nenhum sentido, né? E pelo contrário, né? Exatamente. Desculpa interromper, pelo contrário, vai ter um efeito deletério, né? Se você reestruturar a obsessão, você vai estar fazendo um reasseguramento. Então, é a última coisa que a gente quer, né? E aí, perfeito, Paula, você falar sobre isso, né? Porque, falando da prática, né? Uma das coisas que os terapeutas iniciantes também ficam muito desconfortáveis é com essa tendência do paciente com toque pedir reasseguramento. Né? Você tocou num ponto essencial. Eles querem, por mais, né, com toda a força possível, tentando de qualquer forma, que você diga para ele que aquele pior não vai acontecer. Né? E que ele não vai morrer de medo, e que aquela consequência não vai se concretizar, né? E ele vai te perguntar, e ele vai te perguntar de novo, né? E aí, de novo, é aquilo que a Paula falou, a gente precisa confiar no modelo que a gente trabalha, justamente para conversar com o paciente, explicar, né? Conceitualizar esse pedido de reasseguramento, mostrar que isso faz parte do toque, né? E o quanto seria prejudicial responder a ele e certificá-lo dessas questões, porque você só ia fazer com que ele permanecesse em dúvida, né, e retroalimentasse ainda mais a ansiedade, né? Então, simplesmente pontuar para o paciente, olha, agora você está me pedindo reasseguramento, como a gente já conversou, não é uma coisa que eu possa te responder, né? Lembra, é aquele mecanismo ali do toque entrando em ação. Isso. Né? Se você está me perguntando se está sujo, eu não sei se está sujo, não sei se tua mão ainda está suja, eu não tenho a menor, se ela está limpa, não tem, a minha mão está suja ou limpa, eu não tenho a menor ideia se ela está suja ou limpa, não tenho noção, né? Que é justamente você ajudar o paciente a lidar e a tolerar aquela dúvida, aquela incerteza, né, que faz parte ali do toque. E aí, outra abordagem, né, que tem sido utilizada é a ACT, que já está tendo algumas pesquisas mostrando que talvez seja também um caminho trabalhar com a flexibilidade psicológica, aqueles 6 pilares, né, da flexibilidade psicológica que a ACT traz. Existem algumas pesquisas também com terapia metacognitiva, mas ainda não tem um respaldo aí suficiente para a gente orientar, mas a ideia seria focar, né, nos pensamentos sobre os pensamentos, né, na metacognição. Então, tratar justamente do significado dessas intrusões, né, e falar sobre esse responder, essa necessidade de responder, né, às obsessões. Então, acho que assim, no todo, que a literatura traz em relação ao tratamento, né, isso que a gente tentou resumir aqui, e talvez a gente pudesse, então, partir para falar um pouquinho do transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Eu vou passar o bastão para a Paula, que é mais do que especialista, né, em lidar com pacientes com transtorno de personalidade. Marcelo. Somos, Marcelo. Diga, Jaqueline. Porque tem só algumas perguntas aqui, a gente faz um super bate-bola rápido, assim. A gente não se alonga muito, mas como, por exemplo, transtorno de escoriação, autolesões com cutucar-a-pele se encaixam também no toque. Poderia abordar esse cutucar compulsivo que causa marcas indesejadas e o paciente não consegue evitar? O skin picking, né, que agora tem tradução porque foi catalogado, né, que é o transtorno de escoriação. Ele é um dos transtornos que são considerados espectro do toque, né? Então, justamente diz respeito a esse impulso, né? A pessoa estar impelida ali a qualquer estímulozinho diferente que ele vai sentir na pele, né? A manter esse comportamento repetitivo, aí fica cutucando, vai se ferindo, né? Mesmo isso não é suficiente para parar, aí começa a tirar a casquinha, né? Outra condição semelhante, né, é a tricotilomania, né, que as pessoas vão ali encontrando, né, nos pelos, no cabelo, aquela necessidade de puxar, né, parece que elas são impelidas, que elas não têm controle em relação a isso. Então, são condições que a gente chama relacionadas ao espectro do toque, né? E o tratamento vai também ter a ver com exposição e prevenção de resposta, no sentido de que a gente vai ter que catalogar aí esses estímulos e como esse comportamento começa, né?
e criar ali comportamentos incompatíveis, né, com essa tentativa ali ou de se machucar, né? A intenção não é de se machucar, mas é só de cutucar. E a mesma coisa em relação a arrancar os cabelos, os pelos do corpo, né? E aí a gente vê casos gravíssimos, né? Lá na UFRJ já apareceu uma paciente que já não tinha mais nada aqui atrás, né, da cabeça, né, de tanto arrancar esses cabelos daqui, já não tinha mais cabelo nenhum, né? Então, essa parte aqui superior escondia aquele buraco enorme de tanto arrancar, né? Super 10. Então, assim, Ricardo Pinheiro fez uma pergunta lá em cima sobre história. Ricardo, vou responder super rápido, tá? A nossa neurobiologia, que o Ricardo perguntou sobre a presença do toque, né, lá na história, na antiguidade, né? E, assim, a princípio, a nossa neurobiologia mudou muito pouco. A gente não pode fazer um estudo arqueológico sobre isso, mas, evidentemente, provavelmente esses transtornos já existiam. O que mudou, na verdade, é a nossa sistematização sobre o entendimento deles, tá? Indo adiante, a Luana, eu acho que é pergunta super rapidinha, né? Compulsão de limpeza, que muitos desenvolvem em função da Covid-19, pode se desenvolver para um toque? Sim, né? Com certeza, né, gente? Sim. A gente tem visto Quer muitos responder, casos, Pedro? assim, Vai lá, manda brasa. A gente quer entrar logo no transtorno de personalidade, né? Mas sim, isso pode eventualmente se tornar tema, né? Indo um pouquinho mais adiante. Lembra, é multifatorial, como a gente já ressaltou, né? Então, não é esse único estímulo. A pessoa precisa ter essa predisposição, ansiedade, isso pode ser um fator gatilho, né? E esse tempo aí de pandemia, né, ajudou a intensificar muitos rituais de muitas pessoas que já sofriam do toque, né? A pandemia é uma baita vulnerabilidade, né? Se a gente vai não só para o toque, né, mas para as pessoas com ansiedade em geral, né, que depressão também, ameaça, que é real também, né? E é difícil até para a gente saber o que é o exagero e o que não é, quando a gente, principalmente lá no início da pandemia, que a gente não sabia nada, né? Então, realmente momentos difíceis. Muito. E aí eu vou selecionar por fim aqui, tem mais duas perguntas, deixa eu ver aqui. Tem a da Laís. Tem da Laís, ela, foi sobre crenças, né? Mas... ela pergunta quais são as crenças centrais mais frequentes em pacientes com toque. Eu não sei se dá para responder. As crenças centrais de pacientes com toque? Eu não ouvi. Quais são as crenças centrais mais frequentes? Crenças relacionadas a risco, intolerância à incerteza, perfeccionismo, culpa, responsabilidade, rigidez. Estão fazendo bate-bola. E aí, assim, tem duas perguntas aqui no final, né? Na verdade, a Diana, ela fez mais uma coisa aqui que a gente acho que já trabalhou um pouco, que é a exposição de pessoas com toque durante a pandemia de Covid, né? Que sim, isso coloca uma série de variáveis, né, de cuidado. E de autocuidado também, digamos, né, nesse cenário. E é bem mais difícil, porque justamente foi o que a Marcele falou, né? Até onde pode, o que pode, o que não pode. Aí eu acho que é interessante escolher algum profissional de confiança do paciente, que seja médico, especialista, que vai dizer os limites. Isso pode, aquilo não pode. Seguir isso. Porque senão terapeuta e paciente ficam completamente perdidos. Lembrando que a atitude socrática, ela não fala, por exemplo, de assim, não, dá para fazer tudo. Não é bem isso, né? A gente, na verdade, tem essa troca, de fato, com outras formas de saber também. A gente fecha com a pergunta da Stella Keffer, que ela foi membro da nossa liga também, né? Deu uma contribuição super valiosa aí, e acredito também da equipe da Paula ou da Marcele? E ela pergunta o seguinte, Stella, né? Do mundo. A Stella coloca: como conduzir as exposições quando a obsessão é uma memória, não necessariamente gatilho em objetos, situações, sendo que a compulsão é um ato mental? Sim. Posso ir? Pode. Então, de novo, né? Lembra, a nossa exposição é a obsessão, né? A gente não consegue palpar nem, né, interromper esse ato mental. Então, é uma condição muito mais difícil, muito mais crônica, né? Então, a gente pode trabalhar
atualmente, né, tanto com essa ideia ali da aceitação, né, como uma exposição à obsessão, né? Antigamente a gente usava muito aquela estratégia, né, do pare, né? O paciente, ao invés de fazer ali uma compulsão, tentaria, né, se expor ainda mais àquelas obsessões. Então, gravar fitas, escrever as obsessões, né? Então, essa ideia ali do pare não era muito legal, porque, por exemplo, imaginar o pare, né, é justamente construir um novo ritual, e é o maior problema, né? Que como a gente não está conseguindo observar, muitas vezes o paciente vai construir outros rituais, né? Então, minha mãe vai morrer. Não, ela não vai morrer, não, ela não vai morrer, não, ela não... Eu não sei se ele vai variar isso. Não posso falar isso, mas eu falo, ela está viva, ela está viva, ela está viva, né? Ou então eu vou passar para um ato, né? Assim, um comportamento mesmo para compensar. Então, é muito mais cuidadoso. Mas o que a gente faz ou essa ideia, né, de aceitação, ou então essa exposição massiva às obsessões, que a pessoa não tem nem esse tempo de dar essa contrapartida, né, de um ato mental. Agora vamos embora para transtorno de personalidade. Falar um pouquinho, não sei quanto tempo a gente tem, não tem muito tempo não, né, Pedro? Tem, assim, a gente tem acho que uns 40 minutos aí pela frente ainda. Talvez mais 1 hora. Nossa, mas é cansativo pessoal, hein? Obrigado. Fica à vontade, Paulinha, fica à vontade. Tá. A gente tem liberdade poética hoje. Tá bom, né? Então, só assim, dar uma ideia mais geral, né? E a gente abrir para perguntas. Eu acho que é muito importante a questão do diagnóstico diferencial, porque muitas pessoas confundem o que é transtorno obsessivo-compulsivo e o que é transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Então, o primeiro ponto é que transtorno de personalidade, como o próprio nome diz, ele toma a personalidade da pessoa como um todo. É diferente do TOC. No TOC, digamos que a pessoa tem um problema com sujeira, com limpeza. Ela tem esse problema específico. Mas a personalidade dela, a pessoa dela pode estar prejudicada e vai estar prejudicada, mas a personalidade dela não está toda tomada pelo TOC. No caso do transtorno de personalidade, a personalidade toda está tomada. Então, em qualquer local onde a pessoa esteja, ela está levando a personalidade consigo, e está levando o transtorno de personalidade consigo. Então, para a gente dizer que a pessoa tem transtorno de personalidade, já que todos nós temos características dos vários transtornos, então, se nós formos ler os vários transtornos que são descritos no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, nós vamos nos encontrar em vários traços de vários transtornos, felizmente, que significa que nós temos personalidade. Mas, para que a pessoa apresente o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ela tem que preencher alguns critérios. Então, tem que ser algo assim que realmente atrapalhe a vida dela, que esteja presente, como eu falei, numa variedade de contextos. Então, são pessoas extremamente rígidas, extremamente inflexíveis, extremamente intolerantes ao erro. Assim, a preocupação maior é em errar, né? A pessoa não pode errar. Então, ela tem uma atenção aos detalhes absurda, e essa atenção aos detalhes, aos horários, a organização é tão grande que faz com que ela perca de vista o ponto principal. Porque uma coisa é a pessoa ser detalhista. Até, por exemplo, para fazer uma exposição com prevenção de resposta, a pessoa tem que ser detalhista, o terapeuta tem que ser detalhista, tem que entender nos mínimos detalhes como é que o paciente funciona. Isso é uma coisa, mas a gente não perde de vista o ponto principal. Mas o paciente com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ele se fixa tanto nos detalhes que ele perde de vista o ponto principal. Ele se perde ali no meio, e aí com isso ele não consegue muitas vezes entregar trabalhos, ele procrastina, a situação vai ficando cada vez mais difícil para ele, né? Então são pessoas extremamente perfeccionistas, né? E um perfeccionismo que até certo ponto é bom ser perfeccionista, mas é um perfeccionismo muito exagerado, que faz com que ele não consiga concluir as tarefas. Então, trabalho de faculdade ele não consegue concluir, se ele estiver trabalhando, ele não consegue entregar tempo para a chefia e começa a ter problemas com isso. E justamente esse é um grande problema, porque já é um problema por si só, mas para esses pacientes é um problema maior ainda, porque o valor principal é o trabalho, é a produtividade. Então, a emoção para eles não tem valor. O que tem valor é justamente você produzir, é você trabalhar, a pessoa veio à vida a trabalho, ela não veio à vida a passeio. Então, essa é uma característica bem forte desses pacientes, né? Até no modo de se comportar.
São pessoas muito inflexíveis no que se refere a valores morais, a valores religiosos, assim, para além da comunidade onde eles se inserem. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade, a gente tem que ver em que comunidade que essa pessoa está inserida. A gente tem que ver quais são os valores dessa comunidade. E essa pessoa, ela é mais... as características dela são mais intensas do que as presentes na comunidade. Então, esse é um ponto importante. A gente não vai usar as nossas referências. A gente vai usar as referências da pessoa na comunidade em que ela está inserida, religiosa, ou o local onde ela mora, etc. e tal. Então, esse é um ponto importante. Outra característica também é a incapacidade de se livrar, de doar, enfim, descartar objetos que não são mais úteis, né, e que não têm nenhum valor afetivo, porque eles podem um dia vir a ser úteis. Então, a pessoa vai mantendo uma série de objetos, né? Imagina o transtorno que vai criando em casa, né? E são pessoas muito difíceis de trabalhar em equipe, porque elas acreditam que as outras pessoas são pessoas muito relaxadas, muito sem cuidado, e que ela é uma pessoa cuidadosa, ela é uma pessoa detalhista, então que ela sabe fazer, que ela tem a verdade, que ela sabe a forma correta. E existe a forma correta e a forma incorreta. Não existem várias nuances, né? Lembra que eles são pacientes inflexíveis. Então, eles fazem da maneira correta e as outras pessoas, em geral, fazem da maneira incorreta. Então, por isso a dificuldade de trabalhar em equipe, né? E são pessoas, assim, muito, em geral, muito teimosas, muito rígidas. Então, a convivência com os cônjuges, com a família, com amigos e tudo é complicada, né? E a outra característica também presente é a forma que eles têm de lidar com o dinheiro. Eles têm uma atitude, assim, muito avarenta. Eles não gastam com nada, mas porque justamente eles têm medo de acontecer alguma catástrofe no futuro e eles precisarem usar aquele dinheiro. Então, eles preferem não gastar com nada, até porque atividades de prazerosas não são valorizadas. Então, ir ao cinema não é valorizado, ir a um restaurante não é valorizado. Valorizado é trabalhar. Então, por que você vai gastar o seu tempo fazendo essas coisas? Então, esse é um perfil de paciente, né, que, em termos de funcionamento geral, tem essas características. E eles acreditam muito que tudo isso é verdadeiro e que a forma de funcionar no mundo é essa. Então, isso difere do paciente com TOC. O paciente com TOC tem uma série de obsessões, uma série de compulsões, eles querem se livrar disso, isso faz mal a eles querem mudar. O paciente com transtorno de personalidade, em geral, acha, de uma maneira geral, não só o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, mas o paciente com transtorno de personalidade de uma maneira geral, costumam achar que o problema é do mundo. Às vezes, até eles falam assim, se o mundo mudasse, eu seria diferente. Agora, você vai fazer alguma coisa para o mundo mudar? Não, então não tem nada que eu possa fazer a respeito. Então, essa é uma característica. O paciente tem um insight muito pobre de que realmente o comportamento dele é um comportamento que causa prejuízo. É comum a comorbidade, né? Então, a pessoa ter transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e ter transtorno obsessivo-compulsivo, e aí vocês imaginem como fica mais complicado o tratamento, porque você tem duas coisas juntas, né? Então, e aí quando tem essa comorbidade, é fundamental que você faça o diagnóstico. É um transtorno bastante prevalente na população, tem um estudo, acho que de 2018, que fala em 4,2% da população apresentando, então tem bastante gente com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, mas não é um transtorno muito estudado. Por exemplo, o TOC, tem muitos estudos sobre TOC. Sobre transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, já não tem tantos estudos. Em termos dos transtornos de personalidade, a gente tem muitos estudos com transtorno borderline de personalidade. Aí tem bastante coisa, tem bastante literatura. Mas se a gente vai para os outros transtornos, a literatura já é mais escassa. Então, a gente tem, em relação a várias técnicas, tem sempre estudos mostrando eficácia, né? Então, a gente tem comprovada a eficácia da TCC no transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, mas não tem uma quantidade de estudos como tem no TOC, né? Então, isso é uma pena em relação aos transtornos de personalidade. E não sei se eu poderia já começar a falar um pouquinho de tratamento, de repente. Marcelo, quer complementar com alguma coisa? Queria só fazer uma ressalva, Paula. Que muitas vezes, né, uma coisa que reforça esse funcionamento desses indivíduos e dificulta o insight é que a nossa sociedade ela valoriza muito algumas características desse estilo de personalidade, né? Você atenta aos detalhes,
eu ser disciplinado, eu ter um controle emocional, que isso é uma característica também, né? Em relação ao funcionamento dele, essa evitação experiencial, né? Isso. Eu ser polido, me mostrar confiável, coisas nesse sentido, né? Só que no transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, isso é extremado e causa comprometimento, de acordo com tudo isso que a Paula mostrou. Né, vão tendo consequências ali em relação ao funcionamento dele, que vai afetando também a questão interpessoal, né? E a pessoa vai vendo o valor dele mesmo, atrelada, como a Paula falou, à produtividade, ao trabalho, a essa rigidez, a esse perfeccionismo, a esse acerto, né? E muitas vezes a sociedade valoriza e até reforça, como você falou. Reforça isso, né? Totalmente, exatamente. Então, esse ponto que você chamou a atenção é importantíssimo, porque a pessoa tem um reforço o tempo todo, os homens em especial têm esse reforço. Nossa, uma pessoa que super trabalha 12, 14 horas por dia, é super dedicado, é um funcionário exemplar, etc e tal, só que não vamos esquecer que esse funcionário exemplar não consegue entregar os trabalhos no prazo, não vamos esquecer que ele perde de vista o ponto principal. Então, é um funcionário exemplar até certo ponto, né, do ponto de vista teórico, porque na prática o próprio transtorno gera problemas ocupacionais. Então, a ideia em si é boa, né, e é valorizada, mas quando a pessoa tem o transtorno mesmo, aí ela realmente tem prejuízos e acaba sendo demitida ou acaba tendo problemas, enfim, ela tem problemas em todas as áreas. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar, Marcele? Eu acho que em relação aos prejuízos, né, sem me alongar muito, questões importantes, né, em relação a aumento de ansiedade, isso, né, a possibilidade da pessoa ter uma ansiedade crônica aí, a ponto de ter ataques de pânico, né, em situações específicas, o próprio toque, como você colocou, depressão, né? Alguns sofrem com transtornos psicossomáticos. Tem uma questão importante também que eu acho bom ressaltar, né? Talvez pouco falada, a questão assim, de dificuldades sexuais, né? Porque essas pessoas também são regradas, não se expressam livremente, né? Então, essa falta de espontaneidade, né, excesso de controle, rigidez, vai ritualizar ali, de alguma forma, com certeza, essa experiência sexual. E muitas vezes também, como eles não vão ter esse insight, né, e apesar desses prejuízos, muitas vezes são as outras pessoas que apontam para eles, né, que existe um problema e que talvez eles precisem se tratar, né, que isso pode estar ligado à personalidade deles, né? Exatamente. Em geral, quer dizer, esses tópicos que você abordou são exatamente fundamentais, são as queixas que, em geral, as pessoas trazem. Então, a pessoa traz a queixa de que ela está com dor de cabeça constante, de que ela está com dor nas costas, de que ela está com dor de estômago, que ela está com problemas intestinais, ou que ela está deprimida, e isso, em geral, acontece quando a pessoa se aposenta, que é o momento em que ela passa de... não tem mais o trabalho, que é justamente que o define, né? Ele para de ter o trabalho e, com isso, é extremamente devastador, né? E as questões de ansiedade. Então, a pessoa traz a questão da ansiedade social, porque ela tem que falar perfeitamente, ela tem que ser clara o suficiente, ela tem que ter um desempenho maravilhoso. A questão das queixas sexuais também, super comum, a pessoa vem com queixas sexuais, muitas vezes já tendo usado medicações orais por automedicação, sem nenhuma indicação, né? Então, a gente pega um problema grande, né? E que poderia ser muito menor se ela não tivesse chegado a esse ponto, né? De não ter insight, de começar a se automedicar e etc e tal. Justamente porque, justamente na sexualidade, a pessoa precisa não ter um monte de regras. E eles tentam estabelecer uma série de regras, inclusive a questão da disfunção erétil é extremamente comum, porque justamente eles imaginam que a ereção tem que ser de uma determinada forma, que a relação sexual tem que se dar de uma determinada forma, toda regrada, toda sistemática, e os organismos não respondem desse modo. E aí, com isso, muitas vezes a pessoa chega com queixas sexuais. Então, bem pontuado. Em geral, são essas as queixas que as pessoas trazem. A pessoa não chega falando, muito prazer, eu tenho transtorno de personalidade. Né? A pessoa chega falando, muito prazer, eu tenho um problema de dor crônica e que eu não consigo solução para isso, e o médico me encaminhou, não sei nem o que eu estou fazendo aqui.
O meu problema é dor, você não é médico, não é médica, então eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas me mandaram e eu vim, né? Assim, uma ausência de insight bem importante, né? E eu acho que é interessante pontuar também, em relação a esses pacientes, né? A questão do erro, né? A intolerância ao erro, como é difícil para eles errar, né? Então, essa questão, assim, de que eles têm, muitas vezes, no fundo, uma crença de incapacidade, uma crença de incompetência, uma crença de defectividade, que eles supercompensam tentando fazer tudo certo, controlando tudo, impedindo que o erro aconteça, como se isso fosse possível, para que, então, eles possam não ter uma sensação de que eles são um fracasso. Então, muitas vezes, o funcionamento se dá dessa forma. A gente só vai saber se é o caso daquele paciente ou não através da investigação, através de perguntas, etc. e tal. E aí, assim, é muito importante a gente lembrar que esses pacientes, justamente como eu falei, eles têm uma certa aversão à questão da emoção. Só que nós, terapeutas, somos justamente treinados para trabalhar com a emoção, para valorizar a emoção. Então, quer dizer, então chega aquele paciente que tem horror à emoção, e nós, terapeutas, treinados e treinando os nossos estagiários a valorizarem a emoção, aí eles pegam um paciente desse jeito, fica uma situação meio complicada. Então, a primeira orientação é não tentar se relacionar com eles como você se relacionaria com um paciente com transtorno borderline, que é emoção pura. Então, acho que essa é uma das coisas bem interessantes dos transtornos de personalidade. Porque com cada paciente, com cada transtorno, você vai ser um terapeuta. Você não vai ser o mesmo. Então, você tem a oportunidade de trabalhar várias facetas da sua personalidade. Então, você vai mudar completamente com cada paciente. Então, um paciente com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, você vai tratar de um jeito. O paciente histriônico, de um jeito oposto, exatamente oposto. Porque eles são diametralmente opostos. Né? Então, isso dá uma riqueza muito grande, né, no atendimento das pessoas, e é fundamental que isso seja feito, porque se você tiver uma abordagem igual, né, então se você tratar um paciente com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo de uma maneira afetiva, nossa, ele já vai se afastar completamente, porque o problema não são as emoções que ele tem. Os problemas dele são reais, são concretos, e não tem solução. Então, já também partem desse princípio, eles já catastrofizam. E você não está entendendo direito o problema deles, porque eles não estão sendo claros o suficiente. Então, isso dá uma série de problemas na relação terapêutica, porque atender esses pacientes gera uma série de emoções no terapeuta. Né? Então, da mesma forma que a Marcela estava falando que da gente ficar atento às nossas características quando está tratando o toque, quando a gente está tratando transtorno de personalidade, então, aí é trabalho na certa consigo mesmo. Você tem que estar o tempo todo se avaliando, você está avaliando a situação, você está se avaliando e avaliando os seus pensamentos automáticos, avaliando as suas crenças e etc e tal. Então, é comum a gente sentir uma série de emoções enquanto a gente está atendendo, enquanto a gente está entrevistando um paciente com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Aí eu queria convidar a Jaqueline para ser minha terapeuta, e a gente está se encontrando agora, né? Vamos fazer de conta que eu tenho transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, a gente está se encontrando. Eu vou dar um exemplo do que seria uma entrevista típica com um paciente desse tipo. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Jaqueline. Boa tarde, doutora Jaqueline. Boa tarde, boa tarde. Sim. Boa tarde, Ana. Como é que foi a sua semana, Ana? Minha semana foi normal. Nada em especial a declarar. Você traz alguma queixa? Você tem alguma queixa de algo que tenha acontecido? Bem, eu lhe diria, doutora, que realmente questões têm me acometido. Não sei se seriam exatamente questões, mas são fatos concretos, eu diria. Pensando bem, eu acho que são fatos concretos. Talvez a melhor forma de formular a questão... Desculpe, que eu falei formular a questão. O que eu queria dizer, deixa eu tentar ser mais clara aqui. Né? Na verdade, o que eu queria passar para a senhora é que eu tenho passado por alguns problemas, desculpe novamente, passado, desculpe. O que eu gostaria de dizer
Deixa eu tentar recomeçar para que a senhora possa entender bem, né, o que tem me acontecido. Apresento eu, já há algum tempo, dores. Dores que são localizadas. Elas são localizadas em pedaços, não exatamente pedaços, eu diria setores, talvez fosse a melhor palavra. Setores, sim, setores da minha cabeça. Então, digamos que a dor começa aqui e depois ela vai se estendendo ao longo da cabeça. Eu não saberia lhe precisar se ela começa aqui, ela vai se estendendo por aqui, ou se ela começa aqui e ela vai para essa região mais facial. É algo que talvez seja variável. Então, em alguns momentos, ela começa por aqui, ela vai descendo aqui. Em outros momentos, ela começa por aqui, ela vai descendo por aqui. E é uma dor que eu classificaria como moderada a intensa. Só um instante. Talvez não seja exatamente moderada, talvez seja mais para intensa. Eu não sei se a senhora está conseguindo me acompanhar. A senhora está conseguindo me acompanhar? Estou conseguindo sim, Ana. Sim, está conseguindo? Sim, estou conseguindo. Então, eu posso dar continuidade? Pode. Tá, então, explicando melhor a questão da dor, ela começa aqui, aí ela desce por aqui. Aí, em alguns momentos, como eu lhe falei, em outros momentos ela começa por aqui, aí ela desce por aqui, mas não necessariamente, assim, há uma intercalação, no sentido de que um dia ela começa por aqui e desce por aqui, no outro dia ela começa por aqui e desce por aqui. Você pode ter 2 dias seguidos com ela começando por aqui, descendo por aqui. E aí, mais 2 dias seguidos com ela começando por aqui, descendo por aqui. Fui clara, doutora, por gentileza? Sim, foi clara. Vamos interromper aqui. Como é que você se sentiu com a minha descrição? Como é que você se sentiu como terapeuta com a minha fala? Eu fiquei um pouco aflita, assim, com a quantidade de detalhes. E, eu, assim, como a gente já tinha combinado, né, que eu não tinha que falar muito, mas eu percebi a necessidade de reasseguramento, assim, quando estava trazendo e perguntando, você tá me entendendo? Sim, está me entendendo? Exatamente. Exatamente. Nós tínhamos combinado. Assim, cansativo, isso. Cansativo, exatamente, é bem cansativo. Eu tinha pedido a ela que fosse minha terapeuta, mas eu não sabia exatamente o que eu ia falar, porque não me importava o conteúdo, o que importa é a forma, né? Então, é uma forma, assim, muito detalhista, né? E a pessoa está muito na dúvida de qual é a melhor palavra que ela vai usar. Ela está pensando, porque ela quer passar a mensagem o mais clara possível, ainda mais para a terapeuta, porque a terapeuta tem que compreendê-la completamente. Então, fica um discurso muito interrompido, muito cansativo, muito cheio de detalhes, quer dizer, para descrever a dor, quanto tempo essa pessoa levou. E aí, e nem descreveu completamente, você tem pouquíssima informação sobre a dor. Então, essa sensação de cansaço é comum no terapeuta, a sensação de tédio, a sensação de irritação, a sensação de que é um paciente muito seco, muito distante, porque eles são, né, em geral, mais secos e mais distantes. Então, se, por exemplo, você tentasse resumir e falasse assim, não, eu já entendi, você tem uma dor de cabeça que começa aqui, vem por aqui, depois começa aqui, vem por aqui, e que varia. Não é bem isso. Deixa eu lhe explicar melhor. E aí a pessoa começa tudo de novo, você já passou 30 minutos e a pessoa ainda está lá te descrevendo a tal da dor de cabeça. E você pensando, eu tenho milhões de coisas para investigar com essa pessoa. Eu aprendi isso no estágio, né? A Marcele passou para mim uma lista de coisas que eu tenho que investigar, e essa pessoa, depois eu vou chegar na supervisão, vou passar o quê? Que ela tinha dor de cabeça, que começava aqui, para cá, só isso. A Marcele vai falar, mas que estagiária mais incompetente, né? Mas é justamente essa sensação que a gente tem uma sensação de incompetência, porque a gente não consegue acessar, né? Então, uma das coisas a se fazer, por exemplo, é confrontar o paciente, né? Quando ele começa com muitos detalhes e tudo, pensar como é que ele está, perguntar como é que ele está vendo aquela situação, né? O que faz com que ele interrompa tanto? E aí ele pode falar, justamente, estou querendo ser claro, quero que você me entenda completamente. E aí isso já é um gancho para você trabalhar. Agora, se você perguntar alguma coisa do tipo,
numa primeira entrevista, se você perguntar alguma coisa do tipo, mas como é que você está se sentindo agora? Sentindo? Não, não é essa a questão. Estou trazendo um problema para você. Não estou sentindo nada, só estou dizendo que eu estou com dor de cabeça, que no momento eu não estou. Então, eles desqualificam os sentimentos o tempo todo. A TCC, para eles, é muito atraente, porque é uma terapia mais estruturada, então eles buscam a TCC, só que a gente tem que tomar muito cuidado para usar todo o lado estruturado da TCC, para ajudá-los a não perder de vista o ponto principal, etc. e tal, para não ficarem tão detalhistas. Mas, ao mesmo tempo, ao longo da terapia, é importante que eles comecem a perceber que existe emoção e que existe a possibilidade de a gente lidar com as emoções. Que se a gente não lidar com as emoções, a gente vai ter uma série de consequências, que são as consequências que eles têm, que eles estão falando. Diga. Só uma dúvida, assim, uma dúvida não, um comentário rapidinho. Disso que vocês estavam falando sobre terapeutas iniciantes, né, que é o meu caso, assim, do estagiário, eu acho que é muito fácil para um paciente como esse, você, enquanto terapeuta, pensar, tipo, nossa, eu não gosto de mim. Tipo, se você não estiver trabalhando, fazendo terapia individual, eu acho, isso. Tipo, entendendo o funcionamento daquela pessoa, tipo, você pode, assim, real levar para o lado pessoal e... Com certeza. E desanimar, assim, porque isso que você estava falando também, de a pessoa disse uma coisa, e aí você retoma, você está só retomando o que ela disse, depois ela diz, não é isso. Também dá uma impressão de, nossa, o que eu estou fazendo, sabe? Será que eu não estou entendendo direito? Isso. Parece até um pouco... É como se essa pessoa, de certa forma, te eu não sei se é a intenção, mas te desafiasse também, assim, sabe? Ela desqualifica, né? Então, isso, assim, é algo, tipo, que nesse caso que você trouxe, para tipo, um terapeuta iniciante, é bem... Não, tem é muito... supervisão, tem que fazer tudo certinho. Isso. Nossa, isso que você falou é super fundamental, que justamente a pessoa vai ter essa sensação de que ele não gosta de mim, não foi com a minha cara, porque ele está sendo tão, assim, crítico, sendo tão... desagradável comigo, né? Não faz a menor questão de ser gentil, nada disso. E quando eu falo alguma coisa, ele desqualifica o que eu falei, né? Qualquer coisa que eu falo, não é bem assim, não foi bem isso que eu quis dizer, você não me escutou ainda direito, deixa eu retomar. Né? Então, você o tempo todo, a tendência da pessoa é se sentir desqualificada. Então, para o terapeuta iniciante, então, com certeza precisa de uma supervisão. Eu acho que até em relação a todos os transtornos de personalidade, o terapeuta iniciante precisa de supervisão, mais até do que em relação aos outros transtornos. Os outros transtornos também, mas personalidade com certeza, porque, em geral, tem um impacto grande na relação terapêutica e justamente pode ativar uma série de crenças e desconfortos que precisam ser trabalhados. Porque senão, o que acontece? O terapeuta começa a se sentir mal, ele começa a se encolher. Aí ele deixa o paciente ficar falando. Aí acaba a sessão, ele foi embora e não falou nada. Ele volta na semana seguinte, vai falar também do jeito dele até o final, e aí isso vai se manter e não vai resolver nada. Porque o terapeuta se encolheu. Posso complementar a tua fala, né? Eu acho que também pode ir para o ponto oposto, né? Se o terapeuta ele é mais controlador, se ele é mais rígido, mais perfeccionista, ele vai... brigar ali, tentar brigar com o paciente pelo controle da sessão. Isso, exatamente. Por ter a palavra, por ter, entre aspas, né, a razão. Isso, e aí é uma ativação também intensa, né, e que precisa ser vista porque vai ser completamente contraproducente, né? Exatamente. Eu acho que esse outro caminho também é possível, né? É extremamente comum. Vem a cena, né, do terapeuta, do paciente de um lado tentando explicar para ele, na verdade, o jeito certo, o terapeuta falando, não, o roteiro, tem que seguir o roteiro. Mas, exatamente, exatamente isso. E eu gostei muito de a tolerância e frustração, né, do terapeuta é importante ali, né? É muito importante. Com esses sentimentos que são ativados, né, Paula? Exatamente. E não querer competir pelo controle. Exatamente, que isso que você trouxe é uma questão muito importante, porque na TCC a gente está exatamente o terapeuta iniciante, ele tem que aprender um monte de coisas, tem que aprender a seguir uma agenda, tem que aprender um monte de coisas relacionadas a controle. Então, ele já vai com esse mindset, digamos assim, né? Já vai com essa ideia.
E aí ele pega um paciente assim, se ele estiver com isso muito forte, não, peraí, eu tenho que intervir, porque senão eu não vou estar fazendo nada. Então, peraí, não, só um instantinho, deixa eu falar agora é minha vez, eu quero te explicar o modelo cognitivo. Aí ele pensa, porque minha supervisora falou, na primeira sessão eu tenho que explicar o modelo cognitivo, então só um instantinho que eu vou te explicar o modelo cognitivo. E o paciente não quer ouvir o modelo cognitivo. Ele está em outra, né? Então, é frustrante, você não conseguiu nem explicar o modelo cognitivo na primeira sessão, mas faz parte. Então, é bem importante que você pontuou. Tem que ir com calma mesmo. E outra coisa, assim, que foi exatamente sobre essa parte do estilo do terapeuta, né? A gente tem que lembrar que, no caso do terapeuta que se encolhe ali no consultório, né? O terapeuta, ele muitas vezes, ele oferece oportunidade para esse paciente estar aprendendo a partir de novas consequências. Então, muitas vezes, o terapeuta, ele oferece ali, talvez, um contraponto que esse paciente não encontra no ambiente, por exemplo, familiar dele, porque as pessoas já se acomodaram em torno do transtorno desses prejuízos, né? Então é imprescindível o terapeuta ter consciência desse papel, né? Isso, um papel importantíssimo, porque muitas vezes, em geral, né, acaba sendo um modelo de relação, a relação terapêutica acaba sendo um modelo de relação que ele vai poder generalizar para outras relações na vida dele. Então, é de importância crucial, sem sombra de dúvida. Perfeito. Gente, temos aqui uma pergunta da Laura Ventura. Existe algum estilo de parentalidade típico que pode colaborar para o TPOC? São, em geral, pais mais críticos, mais controladores, mais exigentes. Então, são esse tipo de... Lógico, a gente não coloca, como a Marcela estava falando, tudo é multifatorial, né? Então, a gente não pode colocar a culpa só nos pais, né? A pessoa tem uma tendência, já um temperamento, digamos, e aí tem uma cultura, como a própria Marcela mencionou também, que fortalece esse tipo de personalidade, e se você tem pais que valorizam a produtividade, que valorizam, então o filho chegou em casa, ele tirou B ao invés de tirar. Como assim? Só é aceitável A, não é aceitável B, né? Então você vai ser punido por conta disso. Então a pessoa vai aprendendo uma série de regras, vai expressar emoção, não, o que é isso? Né? Homem não chora. Como assim? Você está chorando? Não, vamos à luta, vamos parar com isso. Então, esse tipo de comportamento dos pais, né, de inibição da expressão da emoção, de valorização de produtividade, etc., de competitividade, etc. e tal, é um terreno fértil. E se a pessoa não tiver nenhuma figura que destoe disso, né, se o modelo for só esse, mais uma sociedade que valoriza, mais um temperamento que facilita. E aí, então, você tem um dos terrenos possíveis para que isso aconteça. Não é o único, mas é um dos terrenos possíveis. Tem uma pergunta da... Posso só complementar, né? No próprio tratamento, né? O paciente entender como ele construiu, né? Como ele aprendeu essas regras, essas crenças, né? Ajuda muito, né? A contextualizar esse funcionamento de agora, né? Muito. E como é que essas regras, como é que o controle, a rigidez e o perfeccionismo vão mantendo, né, os sintomas, a ansiedade e cronificando, né, esse quadro para ele ter aquelas outras condições que a Paula também já citou, enfim. Então, eu acredito que é um ponto ali importante, né? Muito importante. Muito importante. E aí, muito importante também, não só em relação a esse transtorno, mas aos transtornos de uma maneira geral, a gente validar, quer dizer, a pessoa ela se desenvolveu dessa forma, ela não nasceu criancinha perfeccionista, bebê perfeccionista, não existe um bebê perfeccionista, né? Um bebê de 3 meses é perfeccionista, não existe isso. Um bebê de 3 meses é intolerante ao erro, não existe isso. A pessoa foi se construindo e, através de uma série de estratégias de sobrevivência, ela foi se desenvolvendo dessa forma. Então, as estratégias que ela usou foram extremamente eficientes ao longo da vida. Então, a gente validar isso é muito importante. Porque senão a pessoa se sente extremamente criticada, né? Por que eu sou todo errado? Eu tenho uma personalidade toda errada? E não é esse o objetivo. É a gente justamente validar que a pessoa precisou dessas estratégias todas ao longo da infância, ao longo da adolescência, ao início da vida adulta, etc. e tal, mas que agora ela não precisa mais. Agora está em outro contexto, ela pode desenvolver outras estratégias. Então, agora vamos pensar na mudança. E a pessoa ter noção, né, de como isso se desenvolveu, como a Marcele comentou, é fundamental para o processo, sem sombra de dúvida.
Perfeito, perfeito. A gente temos vários comentários aqui da atuação exemplar, né, da cinematográfica, né, que a Diana, que é da nossa equipe da Liga, falou: a gente está com saudade de ver a Paula interpretando pacientes, atriz oficial do IP. Tânia está falando aqui, Tânia Macedo, isso a Globo não mostra. Raquel Peroso também mandando um beijo enorme aí, né? Um beijo para vocês, são umas queridas. E assim, claro, faltou um último pontinho ali da Laura, né? Que é em relação à prevalência também em homens, né? Sim. É um transtorno mais comum em homens, né, que ela está perguntando. Na verdade, assim, é um transtorno que tem estudos mostrando prevalência equivalente, tem outros estudos mostrando prevalência maior em homens, então não tem um consenso ainda. Mas o que você acaba vendo em termos de busca por tratamento é mais de homens. Então, isso... que até faz sentido, né? Pela cultura em que a gente está inserido, faz sentido. Mas como é menos estudado do que os outros estudos, né? Então a gente não tem resultados tão consistentes. Quando a gente vai pegar vários estudos, cada um aponta numa direção. Mas tem estudos apontando uma prevalência em homens. E em famílias também, né? Que traz uma vertente de uma hipótese, né? Dentro do papel da genética também, que tem crescido cada vez mais. Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né? Você comumente vê um pai, uma mãe que tem o transtorno, e um filho que tem, ou uma avó, um avô e o neto que tem. Então, você vê que os transtornos passeiam nas famílias, né? Então, e isso é muito interessante, né? Quando você conhece o paciente, depois você vai conhecer os pais, você entende, nossa, estou entendendo agora por que esse paciente funciona assim. É bem interessante. Por isso que, da mesma forma que o toque, eu acho que é interessante conhecer alguém da família, porque aí você tem condições de entender melhor como é que aquela pessoa se desenvolveu daquele modo. Eu acho que é bem útil, quando o paciente permite. Né? Que ele pode não permitir, porque, como assim, isso é um problema dele, que ele vai te explicar da maneira adequada, o familiar não vai ter condições de explicar da maneira adequada, então ele que vai sozinho te passar todas as informações. E aí a gente tem que respeitar. Perfeito. Olha, eu estou super satisfeito. Já são 8h27, né? A gente já está entrando aqui. Nossa, meu Deus, quanto tempo! Foram 2 horas. Gente! Passou voando pra gente. Nossa, são 2 transtornos que eu adoro falar a respeito também, né? Acho muito legal. O TPOC está no coração, principalmente por agora, né? Por causa da terapia comportamental dialética também radicalmente aberta, né? Então estou vendo um bocado sobre isso, muito legal. Mas, assim, fico muito feliz hoje também de ter recebido vocês aqui, Paula e Marcele, né? A gente, mais uma vez, né? A gente sempre se surpreende com a qualidade do que a gente traz, e é legal passar por isso, que a gente estava nos bastidores ali discutindo, e a gente decidiu por um modelo assim, não, vamos seguir naturalmente aquela coisa, né? Foi. E, cara, não teve slide, não teve, assim, e foi um fluxo que foi incrível. A gente olhou aqui 2 horas se passaram. E nós, pelo menos, não sentimos, né? Não sei quem assistiu, mas pelo menos para mim foi ótimo. Estar com vocês foi muito bom. Posso fazer um parênteses, Pedro, aqui, aproveitando, a Marcele sempre dessas. Mas lá na equipe de estágio, na divisão de psicologia aplicada da UFRJ, né, na qual supervisiono a equipe de TCC, nós vamos começar agora um grupo de tratamento para toque. Então, acho que é uma boa oportunidade aí, né, para a gente divulgar. Jaqueline é da equipe, vai estar responsável pelo grupo, quer passar as informações? Ótimo. Que aí a gente ajuda, né, a correr a informação. Sim. Com certeza. Então, assim, é sempre legal a gente estar divulgando também essa coisa das pesquisas sendo desenvolvidas, porque por mais que seja pesquisa, né, também são oportunidades de tratamento, né, para uma população vulnerável, ou até para pessoas assim que também buscam tratamento em centros especializados. Então, são mais do que bem-vindos aí. Jaque, te interrompi. Jaque, dá as informações, porque é bem importante isso. Eu vou pedir para a Isabelle colocar o e-mail da equipe de TCC
chat, equipe tccufrj@gmail.com. Aí coloca aí, Isa, que aí facilita. Então, a gente vai ter um grupo remoto, né, para toque. Vai acontecer toda segunda-feira, às 7h30 da noite. A gente está numa fase ainda de receber, né, os contatos das pessoas, e a gente vai começar a fazer as entrevistas diagnósticas. E é isso, assim, essas entrevistas, elas não garantem que a pessoa vai ser incluída, né, no grupo, mas é um caminho, assim. Então, se você tem toque, conhece alguém que tenha, queira participar do grupo, é só mandar um e-mail para a gente, manifestando interesse, que a gente vai responder, a gente vai entrar em contato. Não, e estarão em excelentes mãos, então realmente é uma oportunidade única. Com certeza. Obrigada, Vamos Jaqueline. divulgar bastante. Bom, gente, então olha Isso, só. ajudem a divulgar, gente. Isso aí, Paulo, obrigada. Ajudem a divulgar. Gente, assim, parece que deixa eu ver aqui, estou só vendo os comentários aqui dos bastidores, temos uma janelinha secreta de trocas aqui, claro, né, para nossa organização. Então, gente, assim, queria mais uma vez agradecer. Hoje a gente não conseguiu cobrir tudo, né? Com certeza tem muito mais coisa para a gente falar sobre esses 2 transtornos que fascinam a gente, né, pelo seu desafio, né, e também pelo tanto que a gente quer ajudar, na verdade, essas pessoas que sofrem a partir dessas condições, né. Mais uma vez quero agradecer de coração aí, né? Eu estou tentando lembrar o termo que a Carmen Newfeld usava lá no amorômetro. Amorômetro. Bateu lá no teto, vou copiar a minha amiga. E assim, agradecer o carinho de vocês, a disponibilidade também por estar nesse bate-papo, né? Então, Marcelo, brigadão. A gente vai estar se vendo aí nos corredores da UFRJ em breve, nas melhores condições. Paulinha também, de coração, né, tá com vocês duas aí, assim, uma experiência incrível sempre, né, e aqui com certeza foi um evento inédito também, que a gente conseguiu juntar essas duas feras, né, e mais uma vez aprendi demais com vocês, então obrigadão pela disponibilidade, viu? Eu que super agradeço, realmente foi um prazer imenso estar com vocês, eu nem senti as 2 horas passarem, foi muito, muito bom, e agradeço vocês dois terem ficado junto com a gente, né, Marcelo? Foi ótima a presença deles. Então foi fantástico. E eu gostaria de falar do material que eu posso disponibilizar, que é uma aula, né, Pedro? Né, que é uma aula básica sobre tratamento de transtorno de personalidade, sobre diagnóstico e tratamento de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, com base na TCC tradicional. Então, é uma aula assim, para a pessoa que está começando, né, primeiros passos, e que depois acho que vocês têm condições de encaminhar para algumas pessoas, não é, Jaqueline? Disponibilizar o material? A gente vai encaminhar para as pessoas que vão receber o formulário de presença. Ótimo. Ótimo. Maravilha. Bom, mais uma vez. Quero agradecer também, né? Só rapidinho, Pedro, porque eu não posso perder essa oportunidade. Né? Agradecer muito a Liga pelo convite, muito a você, Pedro, né? Pelo caminho aí brilhante que você está trilhando junto aos alunos da Liga da UFRJ. Estamos. Agradecer imensamente a oportunidade de estar com a Paula, esse ícone da TCC, né? Sou muito fã, difícil a gente conseguir se encontrar, e que presente encontrar contigo aqui. Aprendi muito, estou muito grata. Eu também. A vocês. Muito, obrigada, muito Paula. grata. Obrigada, Pedro. Obrigada a toda a Liga e todos vocês aí que estão assistindo a gente. E super parabéns pelo trabalho mesmo, de coração. É muito lindo ver a TCC crescendo. E com pessoas maravilhosas. Então, competência maravilhosa. Mas temos então, bons modelos, né, Pedro? Olhem como a gente tem bons modelos, exatamente. Aí é fácil. Excelentes modelos, com certeza. Ai, que bom. Muita gente aqui fica no coração sempre. Que bom. Gente, mais uma vez, então, vou reforçar com todos vocês, né? Fiquem de olho nas novidades também do podcast, que sempre tem
uma lição incrível trazida por algum profissional de ponta das terapias cognitivo-comportamentais, né? Também fiquem de olho nos nossos próximos Se Liga e, né, as nossas atividades também de outras ligas também, né? Se você está em uma outra instituição como a UFRJ, se informe sobre a liga local, né? Ou então entre no site da TC Rio também para ver mais informações, para você também participar das atividades dela. Manda ver, Marcelo. Pode. Mostra de TCC, o maior evento de TCC do estado do Rio de Janeiro, promovido pela TC Rio, 1 e 2 de outubro. Submissão de trabalhos aberta, também para vocês que estão produzindo em TCC. Né? Então, não percam... os conferencistas, os palestrantes, né? Os minicursos já estão ali divulgados também nas páginas da TC. E a gente tenta fazer um evento sempre muito acessível e confiram lá, então, as possibilidades. Vale super a pena, super recomendo. Não falo mais. Pode, deve, inclusive pode falar até no pé da minha orelha. Imagina eu não ter falado da amostra, meu Deus do céu, pandemia. Só pode. Gente, então ficamos por aqui, um bom descanso para todos, né? Para quem ainda vai voltar para casa, tem gente que assiste a gente do consultório também, um retorno seguro, né? E um forte abraço, gente. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai se despedir aqui offline, mas de vocês fica aí um grande abraço, né? E até o nosso próximo Se Liga. E a amostra. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Muito boa sorte para todo mundo.